E aí, dá uma iluminada. Tá Essa aqui pode apagar, ó, senão a luz fica direto nele. Essa, isso. Isso. Tá bom? Sim. Tá bom? Show. Então vamos lá, pessoal. Treinamento de ar. A gente vai falar um pouquinho. Vou tentar fazer isso aqui em um mês, mesmo que estenda para. Você não vai participar, não? É pra eu participar também? O que você acha? Conhecer um pouquinho de filtro. Pode ser. Então, vamos. Deixa eu só pegar meu negócio aqui em cima. Tá bom? O cabo tá vindo aí. Ó. Vamos ver se será que tem adaptador para isso aqui, Carlos? Adaptador aí. Ou senão eu vou comprar um cabo de 20 metros. Acho que eu comprei de 10 a última vez. Você não falou que tinha comprado? Comprei, tá vindo até aqui, só que o problema é que o computador tem que ficar aqui. Né? Você puxar pelo outro lado. Ah, não tem como. Eu vou comprar maior que eu passo por aqui. Compra aquele lá que eu te falei. É melhor aquele lá. Não vai sumir não. Aí resolve. Deixa no saldo RH. Deixa só o RH. Quem sumir já sabe que. Vou procurar no Mercado Livre lá e eu te passo o link. Abre o olho. Que é mais Tá fácil. bem aberto. Que é mais fácil. Eu vou ver isso aí melhor. Eu já mato esse assunto. Porque você pode ficar lá, já espero aqui na televisão e fica. Vamos lá, pessoal. Atenção agora, hein, porque vocês precisam pegar as premissas. Mike, vamos lá. Você está participando do pregão? Dois cortes aí. Aqui lá você está participando? Não vai não. Ô, Mike, ô, Brian, põe essa cadeira azul aí, ó. Isso. Põe essa aí aqui, ó. Aí, essa aí. Isso, esse aqui vocês usam aí. Dois lados direito, né? Ele tem dois. Faço o meu de trás e para levantar. São dois botões. Vai sair tudo no vídeo. Mas é que eu vou usar na internet, assim, eu não tô achando não. Vamos lá, mas tá bom. Bom, então, a gente vai detalhar legal a questão de cada filtro, tá? Então a gente vai falar bastante de cada filtro. Por que é importante falar de cada filtro? Porque às vezes tem dúvida que é o PP4, PLP, PLP com carvão, PLP com manta de fibra de vidro, PLP4 com carvão, tá? Então falando na parte mais chatinha de todo esse processo, a gente inicia pela parte da norma, né? Então, a classificação dos filtros. Isso aqui ele rege toda a questão técnica do filtro, tá? Então, assim, você tem instalado um equipamento numa determinada indústria. Então, você tem a cascata de filtragem. Então, você tem pré-filtragem, filtragem intermediária, que é uma filtragem média, uma filtragem fina e uma filtragem absoluta, tá? Então, pelas normas, nós temos normas antigas, que é a BNT 6401, aí vem a 16401, aí você tem a N779, tem ASHRAE, tem diversas normas que a gente fica seguindo, e hoje tem a última, que é a revisão, que é uma ISO, que ela vem falando um pouquinho de partículas, tá? De penetração por conta de eficiência. Tá? Então você pega do filtro G1 ao G4, você vai pela ASHRAE mesmo, você tem o MERV 1, 2, 6 e 8, tá? Aí você vem pela Aerovent, que é o ON709. Então fica muito confuso. Toda hora tem uma modificação, cada um quer colocar um tipo de norma. Aí um aceita uma, o outro não aceita outra. Então a gente acaba tendo que colocar todas. Essa classificação aqui, hoje, ela está pela... Voltando aqui no início, até fiz uma alteração aqui já, que é pela tabela, ela é a ISO 16890, tá? Então ela fala sobre PM10, PM5, PM1, tá? Então ela voltando aqui, ó, é aqui que a gente tem que colocar, porque tem que revisar esse nosso catálogo, tá? Então ela te dá PM10, que é a parte dos filtros grossos, o PM10, né? O ISO, que é o número que eu acabei de falar, e aí vem o F7, que é o PM2,5. Tá? Então, F7, F8 e F9. Então, o antigo N779 é o MERV 13, 14 e 15, MERV 10 e 11, tá bom? Então, ele não deixa de vir com a Z601, que é a nomenclatura nacional, tá bom? Então, ele vem G1, G2, G3, G4,
grosso. Médio, M5 e M6, tá? Que é a mesma referência minha V10 e 11. Então, de vez em quando vocês recebem lá, pô, quero um filtro no MERV 10, MERV 11, MERV 15, tá? Então tem que tomar muito cuidado, que aí ele confronta muito assim, ó, MERV 13, 14 e 15. Sempre vai ficar nebuloso, você fala, pô, H13, H14 e o 15, né? Mas não tem nada a ver, ele não está na eficiência de filtro fino ainda, tá? Então você vem pelo percentual. Hoje a gente dá um percentual médio aqui, um G0, 50%. Para partículas de 5 a 10 microns, tá? Então, se você pegar aqui o G4, ele te dá 90% dessa mesma partícula, de 5 a 10 microns. Então, é um particulado grande. Para o filtro médio, por exemplo, ele vai te dar 60 a 80% por M6 aqui, uma partícula de 1 a 5, tá bom? E 80 a 95% do F7 ao F9, uma partícula de 0,3 a 1 micron, tá bom? Aí a gente vem para ISO 69463, que é a parte que entra o ISO 15 ao o ISO 75U. Então, os dois que a gente mais utiliza hoje é o H13, que é o ISO 35H, que toda hora chega alguma coisa entre 35H ou 45H, tá? Então, que é o H14. Cara, o 15, 16, 17, ele é muito pouco utilizado no Brasil. Tem nem equipamento que pega esse tipo de partícula, tá? Esse tipo de medição. Então, a gente utiliza muito pouco. Porém, nós temos o papel, tá? A gente pediu, eu quero o filtro 15, nós temos um papel para produzir esse filtro. É aquele UPA. UPA, entendeu? Então ele te dá aqui por eficiência um E10 aqui, que é o antigo E11, 12, aqui praticamente está na casa entre o absoluto e o F9, 99,5%. E aí ele vem aumentando a sua eficiência. H13, isso aí tudo conta muito, é muito minucioso. Você pega 99,95, 99,99. Aí depois ele vem, H14, 99,99,5. Tá? Até 99,999. Aí o 15 ele vai te dar mais uma casa aqui de eficiência. Tá? Então é bem complexo, porém é muito pouco utilizado. Aí, N779 2012, G4 do G1, G4, M5, F9, né? Que vai reger ali. O 1822 2009, ele vai para o ISO 29463, H10, 14, 15, 17. A BNT 1661 baseado em normas internacionais, né? Sempre vai ser. No Brasil você não tem um tipo de equipamento para fazer esse teste, então acaba ficando meio que no escuro, então fica seguindo algumas normas internacionais, tá? E o ISO 16899, a classificação PM10 ao PM1. Tá, aqui está, isso, mas é ISO 69463, classificação por ISO 15E a 75U. É bem confuso, mas vocês vão ter um material para vocês trabalharem depois. Então vamos lá trabalhar um pouquinho da parte de filtro grosso. Eficiência de 20 a 70%, tá? Que eu acabei de falar anteriormente, para partículas de 10 mil. Onde que é utilizado muito esses filtros grossos? Filtro em HVAC, indústrias, shopping, tá? Em geral. Então o filtro grosso, cara, você está falando de um filtro desse aqui, que a gente vai falar item depois, ele é utilizado em todo segmento. Alimentício, farmacêutico, usina, condomínio, shopping, teatro, aqui na Speed, em qualquer lugar você vai usar, que é um filtro barato, é um filtro que protege, faz uma pré-filtragem assim, e se o equipamento não tiver pressão, tem que colocar só ele, não dá para colocar mais nada além dele, tá? Então, função, proteger filtros finos e equipamento, tá? Manutenção. Por que ele fala equipamento? Muitas das vezes, o filtro grosso está antes da serpentina. Então, ele protege a serpentina. Depois da serpentina vem o filtro fino. Depois do filtro fino vem o filtro hidro. Eu falo dessa forma que a gente está abrangendo tudo. Até o último estágio. Tem equipamento que ainda tem um filtro terminal lá na sala e depois tem um fluxo laminar dentro da sala, que é um glaciar. Manutenção, a troca, em média de 150 PA a 200 PA em média, tá? Então, você pega o manômetro, tem a leitura, para ver se tem uma manômetro ali para a gente fazer a medição. Filtro médio, que é o M5 e o M6. O mais utilizado aqui é o M5, tá? Que é um filtro grosso do NP, tá? Uma quantidade maior de pistas. Uso hospital, não crítico, escolas, prédios comerciais e indústria em geral. Todos eles se repetem em todos os segmentos, tá? Função, retenção de poeira fina, pólen e esporos. Manutenção, troca a cada 3 meses. Isso aqui por norma. Tem umas normas que pedem para trocar a cada 3 meses. Não.
O ideal é, tem gente que troca, tem muita indústria que a gente atende que é mensal. O cara nem fica pensando, ele já troca todo mês porque ele sabe que vai saturar e é perto de uma rodovia, perto de um local que tem uma densidade muito grande de contaminação, então ele já troca. Aqui ele começa em média com 70 PA e vai trocar com uns 230 PA, tá bom? Deixa eu ver aqui, filtro absoluto. Então ele vem do H10, você vai vendo aqui a cascata de eficiência dele. Do H10, H14, você vai vendo quanto que vai aumentando esse range de eficiência, tá? Então usa hospitais, sala limpa, farmacêutica, aí tem a parte de semicondutor, chip, hoje a gente tem HT Micron, fabrica chip, fabrica, você pega, tem cabine de pintura, por exemplo, uma Vareo, que é FLJ, pinta a parte de lente, farol, também vai filtro EPA. Manutenção teste anual de integridade a cada 6 meses e o perda de carga final 600 PA, começa com 250 que a gente já sabe, né? E o filtro UPA, que aí você entra num tipo de eficiência assim, muito além do que a gente está acostumado, que vai ter o 17, que é o micro eletrônico, SL4, indústria crítica, aí você fala um laboratório que mexe com vírus, um tipo de risco muito maior, nuclear, então você tem que ter uma eficiência muito maior, tá? Manutenção, teste de vazamento é a mesma coisa, só que a cada de 1 a 2 anos através de... BSL4? Oi? BSL4, não sei por isso. É biossegurança, alguma coisa assim. É a biossegurança contida lá, que aí é onde tem o Covid, onde a pessoa brinca, estoura aqui, aí passa para o mundo todo, então o pessoal brinca muito com isso daí, né? Nuclear, e aí quando dá problema para todo mundo, né? Tabela comparativa, G0 ao G4, tá, de 20% a 70% de eficiência, que é o pré-filtro. M5, M6, 40% a 60%, hospitais não crítico. Aí repetindo novamente tudo que nós falamos antes, tá? Aqui um resumo. Beleza? Recomendações de manutenção. Usar pré-filtro antes do filtro fino e o EPA. Monitorar a perda de carga através de manômetro diferencial, tá? Que é o que, não sei se está ali, Luiz, esse tem um manômetro aí. Tinha um manômetro aí, que é o coluna U, pessoal. Então, tá no catálogo, né? Tá no trouxe no catálogo, não? Tem lá em cima. Tem aí, Catálogo, Luiz? sim, ali. Eu pego, eu vou lá ver. Não precisa não, pode deixar. Depois eu vou mostrar direitinho, Dá vontade. dá vontade. Mas eu tinha uma ali, ó, o catálogo completo aí, Luiz, embaixo aí. Tá? Então o manômetro está aqui. Existem diversos modelos de manômetro, pessoal, que esse aqui é o coluna U, tá? Então o que nós fazemos? Colocamos uma mangueira antes e depois do filtro, tá? Então ele vai te dar uma perda de carga. E quando você coloca no início da vida útil do filtro, ele fica nítido, ele já te dá a pressão ali inicial se estiver dentro da vazão do filtro. Então, ao decorrer da vida do filtro, ele vai aumentando, até o cara acompanhar e você trocar o filtro. Isso aqui é um modelo assim, que não é muito utilizado mais por conta do líquido que ele evapora se ficar num local muito quente, então acaba evaporando. Então o pessoal usa muito Magna Red, que é um convencional, assim, tem uma eficiência tão boa quanto essa daqui, tem um ponteirinho, né? E aí você só vai calibrando de tempo em tempo, mas ele é muito mais eficiente. Hoje o pessoal usa muito a questão de controle de PLC, fica dentro do monitoramento, o cara consegue ver dentro da sala dele o tempo de troca do filtro, entendeu? Ele já te dá um alarme. Então tem muita tecnologia hoje que é aplicada dentro do sistema e não utiliza muito isso aqui. Isso aqui é utilizado no Fancoin, o pessoal vai olhando lá, mas é porque é um tipo de indústria que acaba querendo economizar com um investimento, mas assim, não se usa muito, tá? Então, aí tem as áreas FIT e a validação periódica, através do tempo de troca do filtro. Então, aí agora a gente vai entrar na parte dos filtros. Então, o filtro de nylon. Pessoal, por que eu vou falar para vocês aqui? Muitos já entendem, assim, eu não quero que vocês me levem a mal, mas tem muita gente que vai vir depois, que vai estar acompanhando isso aqui através do vídeo que nós estamos gravando agora, para a gente não perder muito tempo, que mesmo temos tempo aqui no dia a dia, né? Então, o filtro de nylon é um filtro muito utilizado assim, em selfie. O selfie é um equipamento que não tem muita pressão. E o pessoal ainda vende esse tipo de equipamento no mercado.
Tá? Nós temos o selfie aqui instalado que tá, da sala de imposto que está ali fechado. Mas antes vocês viram ali, que ele estava ali na lateral. Então assim, é um filtro. Também agora utilizado também nos coletezinhos, que fica entre forro, porém o pessoal acaba substituindo por filtro grosso, que é o caso da Daikin, né? Que nós atendemos hoje alguns clientes com suporte no filtro grosso. E assim, na indústria, que nem nós fazemos alguns projetos de indústria para secagem de leite ou a parte de cana-açúcar, nós já colocamos no projeto esse cara aqui, depois vem o filtro metálico, depois o filtro grosso, o fino e até o EPA. Porque ele vai pegar alguns particulados maiores, que acaba atrapalhando no processo. Ele segurando uma mosca ou um tipo de inseto, alguma coisa, ele já não deixa passar esse tipo de material para o filtro grosso, que acaba obstruindo muito a passagem de ar. Então, o filtro grosso fica responsável por pegar a parte de poeira. Tá? Então, assim, é um filtro simples, porém no dia a dia, pessoal, vocês precisam entender que tipo de filtro que é esse. Pessoal, FTN, filtro de nylon. Como que ele é constituído? Tem uma moldura de aço, tá? Em todo ao redor dele. Você vem e costura o meio filtrante nele, ó. Você costura o meio filtrante, tá? Costura, que é esse aqui de material de nylon. Depois você faz um acabamento no corinho, tá? Só para tampar todas as imperfeições. É um filtro de nylon, então não esquece, pessoal. Filtro G0 é pouco utilizado, nós vendemos, então você precisa conhecer o produto. O cara manda medir no filtro 5 mm de espessura, sempre vai ser esse cara. Tá bom? Filtro de nylon. Então vamos lá, TASS G1, tá? Aplicação: fancoil, selfie, split, mini split, indústria siderúrgica, sistema de ventilação e tomada de ar externo. É muito utilizado, tá? Tomada de ar externo também. Então, eu acabei de falar, você tem um equipamento aqui, uma casa de máquina, na parede está fazendo um ar externo. Então coloca esse filtro de nylon para segurar um pouco mais de particulado grande. Já fizemos vários projetos de colocar manta, mas o pessoal também tem pedido isso aí. Ele é lavável, reutilizável, ele tem partículas, uma nanometria maior, tá? Baixa perda de carga, fabricado sob medida de acordo com a necessidade de aplicação. Pode ser utilizado na faixa de temperatura entre 5 a 60 graus. Porque a temperatura não pode passar muito, porque é um fio de material sintético, né? Nylon, né? Ele pode romper, tá bom? Então esse aqui é o de nylon. Alguma dúvida? Nylon já sabe qual que é, não tenha dúvida. Qualquer coisa, vê o catálogo. Mas assim, ele sempre vai chegar num dimensional retangular quadrado com uma espessura de 5 mm. Tem alguns casos que eles colocam uma moldura de alumínio de 12 mm, mas é muito pouco feito dessa forma, tá? Aí a gente vem para o filtro metálico. Onde é muito utilizado esse cara hoje? Lá nos primórdios, esse cara aqui, ele era utilizado na filtragem em geral. Os caras davam um banho de óleo nele, colocava na máquina, filtrava o ar, o pó ficava retido aqui, o cara tirava o filtro, lavava, dava outro banho e ia usando dessa forma. Não tinha tecnologia de nylon, de manta, etc e tal. Só que hoje, o pessoal utiliza muito em tomada de ar externo na questão da pressurização de escape. Então o bombeiro, ele exige que nos condomínios tenha esse filtro aqui, dentro da sala de máquina, tem um ventilador gigante. Para que é a pressurização de escape? Tem um incêndio, esse equipamento liga, ele joga o ar para dentro da escada, todo o caracol da escada, e esse ar fica na pressão positiva dentro da escada, e quando você abre a porta-fogo do corredor para dentro da escada, você não deixa a fumaça ir para dentro da escada, é onde salva vidas. Tá? Então assim, coloca um filtro metálico desse aqui, que é um G1, vai pegar particulado, insetos, essas coisas, mas assim, é algo que tem que rezar para não utilizar, né? Então assim, precisação de escada, vamos usar quando? Nunca. Rezar para nunca utilizar, mas hoje tem, e o pessoal usa muito, tá? A não ser que a gente faça um projeto e coloca cana e açúcar, que está dentro da fazenda, muito pó, então ele tem o filtro de nylon, filtro metálico e segura esse particular. Vamos lá, ele ainda está na classe G1, tá? Vantagens: alta capacidade de retenção de partícula grossa, lavável, reutilizável, pode ser impregnado com glicerina, óleo vegetal, aumentar o poder de retenção. Olha só que absurdo. Mas aí, jogar óleo no filtro para ele reter mais não, isso aqui. E era feito isso antigamente. Admite velocidade elevada, baixa perda de carga e fabricação sob medida, tá? Então, pré-filtragem, aí ele é utilizado em coifa.
quase não é utilizado mais, porque hoje você tem o filtro que é o corta-chama lá, que ele tem umas aletas como se fosse um cartão prensado de inox, que aí você consegue ter os furos embaixo dele e consegue escorrer melhor essa leva de óleo. Tá? Indústria siderúrgica, precisação de escada de emergência, tá bom? Então você pega aqui, alumínio corrugado, colmeia, G1, medida, vazão, vertical inicial e final, tá? Então esse cara de nylon, filtro metálico. Até o cair é quase impossível. Né? Não Não quebra, dificilmente utilizado. Faz uma vez e acabou aí. Então é um filtro simples, porém tem que entender qual filtro que é esse. Nessa classe do filtro metálico, nós temos também a tela corrugada, tá? E a tela sobreposta, tá? A corrugada, ela faz uma ondulação. Sobreposta, nada mais é que a tela de alumínio aqui, ó, uma sobre a outra, tá bom? E a corrugada é essa daqui, ó, ela tem uma ondulação. Mas também tem acabamento com a tela da entrada e saída do ar. Tá? E a sobreposta são várias camadas dessa aqui de alumínio. 5 milímetros, isso é cada. De nylon, cada tela. Mas o filtro ele trabalha de 25 até 50. Então tem que entender bem. 3 modelos: o metálico, que é o de alumínio, corrugado e o tela sobreposta. São 3 modelos que a gente trabalha e que é o mais utilizado no mercado. E esse aqui, com quem que vocês orçam? Aonde? Expansão mental. Se você pegar o metro quadrado dele lá, você consegue calcular o filtro. Ele já deixa estipulado, é R$250 o metro quadrado. Você calcula qualquer medida de filtro. Entendeu? Esse aqui. Isso aí. Esse aqui não, esse aqui tem que orçar, fazer toda a composição. Isso. Acho que se então mexe esse daí corrugado. Pode deixar aí, tio. Aí, e esse aqui. Esse aí é um porta-manta aí que a gente fez na época, mas estou demonstrando a parte da tela. É só para sobreposta. Sobreposta, várias camadinhas. Tipo entendeu? Essa manta não troca, é descartável então. Não, esse modelo aí não. Tipo É que eu estou só CPTM. demonstrando aqui, ô Brian, a sobreposição de várias telas de alumínio, uma sobre a outra, tá? Tipo da CPTM, né? Aqui no meio tem mais um. Esse que tem mais ou menos aquilo Aqui eu ali. fiz uma no meio. Aí você vai invertendo ela. Uma ondulação você deixa assim, a outra você deixa assim. Aí você vê a outra aqui e a tela de acabamento vai saindo da tela. Entendi. Vertical, Isso. Entendi. Porque ela tem 5 de espessura, né? Se você colocar uma em cima da outra, ela vai uma encaixar na outra. Então você vai fazendo, invertendo elas, ela vai te dando a espessura, vai aumentando. Tá bom? Beleza. Então, filtro metálico. Aí a gente vem para o porta-manta. Qual que é a vantagem do porta-manta, pessoal? É não descartável. Ela é descartável. Então tem algum, nós já fizemos vários projetos com alguns clientes que utilizavam muito filtro. Condomínio Nova aqui na Marginal, foi eu que fiz toda a parte do filtro porta-manta lá. Eram vários filtros descartáveis. Então a gente só comprou a manta. Coloquei todos os porta-manta, hoje não usa mais filtro PP4 ou PLP, só utiliza a manta. É vantajoso? Mas você tem que fazer um trabalho de campo com o cliente. Demonstrar para ele o seguinte: você gasta R$1.000 por mês de filtro descartável. E todo mês tem que trocar, dá 12 mil no ano. Fora o valor de descarte que você paga. Aí você pega um filtro porta-manta, você vai gastar no investimento inicial de R$5.000. Porém a manta vai sair R$500 por mês. Isso aí se paga em um ano, depois você só tem lucro, né? Sim. Então você tem que demonstrar isso para o cliente, fazer essas contas, demonstrar para ele numa tabela que ele vai entender e lógico que ele vai querer o que é mais vantajoso para ele em questões de custo, tá? Então esse cara aqui, esse porta-manta, pessoal, vamos pegar ele aqui. Eu estava com ele em algum lugar. Eu tinha um aqui lá em cima. Veio, Brian. Isso, vamos lá. Tá aqui, ó. O porta-manta. Fácil descarte no meio filtrante. Fabricado sob medida. Melhor custo de manutenção. Opção de eficiência e outra. O cara vai fazer uma manutenção no filtro grosso no telhado. Imagine para ele subir com uma caixa de filtro. Só que ele põe as mantas dentro de um saco de lixo ou algum outro tipo de reservatório. Ele subiu com a manta cortada, tira a suja, coloca a nova, coloca no saco de lixo a suja e vai descartar. Tá? Então é muito mais fácil a manutenção, o manuseio, tempo de troca.
Tira uma, coloca a outra e vai embora, tá? Então, o porta-manta, tá? Porta-manta, tela na saída, reforço na entrada e manta filtrante no meio. Então, a ideia, pessoal, é vocês entenderem. Então, assim, como é que nós fabricamos isso aqui? Manda a chapa para o cliente, para o nosso fornecedor, ele corta, dobra, chega aqui, a gente pega a tela com outro fornecedor, monta o filtro aqui, coloca a tela, a manta e manda embora. Então, tudo produção assim. Praticamente a gente só monta o filtro aqui, o resto tem tudo pronto. A tela em um fornecedor, É, a moldura em outro. A gente faz a industrialização, a gente manda a chapa para o nosso fornecedor, ele corta, dobra, faz acabamento, manda para nós aqui, a gente fecha, coloca a tela, fecha, coloca a manta, embala e manda embora. Mas já dá pra fazer de perfil também, né? Ainda assim. Dá para fazer. Aí se fosse perfil, aí só manda fazer a tela Tem fora, que né? ver como está sendo se dá fazer de perfil, porque é muito encaixe, né? O perfil, a ideia dele é você colocar P1 para você travar ele, né? E aí ele fica 100% rígido. Agora o porta-manta, não sei se vai dar certo com o perfil, não. Mas é questão de teste, pensar nisso já. Tá? A troca apenas do elemento filtrante, você vai tirar a manta, tá, menino? Então você vai trocar o filtro, você não precisa pegar isso aqui e colocar. Então, isso aqui também dá muito trabalho para a gente fabricar. Quanto mais porta-manta tiver no mercado, melhor. Tá? Esse cara aí não, substitui o G4. A aplicação: filtragem de ar externo, sistema de ventilação, pré-filtragem para filtro fino, sistema de ar-condicionado, filtragem do ar, data center, equipamento de telecomunicação, pré-filtragem. Ó, pessoal, hoje a parte de data center está bombando. Então, assim, vai muito filtro, mas muito filtro. Eu atendia o Itaú lá de Mogi. Era um contrato gigantesco na época da outra empresa. Aí teve alguns detalhes, eu acabei não querendo mais. Mas assim, é um mercado excepcional. Na Castela, no Rodanel ali perto da Castela, tem um gigante. Agora eles estão montando um outro em Fortaleza. Eu vou passar para vocês lá esse segmento para vocês atacar. Então você tem que atacar urgente. Os data center a nível Brasil. Tem os data centers dos bancos, tem data center de tudo quanto é tipo de companhia. Então, assim, é muito filtro, tá? Então, a Stus é um dos fabricantes de fancoil de precisão, tá? Porém, você tem muitos aí importados e, assim, tem um filtro que eles utilizam muito, que é um filtro que nós não temos aqui. Mas ele vai mais ou menos, esse mesmo meio filtrante aqui, ó, e a moldura dele é a mesma do meio filtrante. É um filtro que vem da Alemanha, que é um filtro caríssimo. Só que ele vem em alguns filtros, nos equipamentos importados. Que é um fancoil de precisão. Você não, imagina dar um problema no data center. Você fica sem informação, sem dados, sem nada. Então tem que ter sempre uma filtragem bem rigorosa. Então eles utilizam esse mesmo meio filtrante aqui, parecido com esse. A moldura é a mesma do meio filtrante. Tá? Então assim, é um filtro espetacular. Caro, caríssimo. A gente acaba colocando o filtro de moldura de papelão, o PLP no data center. Mas assim, é muito filtro. Tá? Tomada de ar externo vai bolsa, vai filtro grosso também. Então assim, é um segmento que a gente tem que atacar urgentemente aí. Luiz, Brian, Matheus já veio como para fazer esse segmento aí, para prospectar o mais rápido possível mesmo. Tá bom? Data center. Beleza? Então, fomos para a manta. Então a manta... Só uma dúvida no porta-manta aqui, um exemplo. Se cai lá uma solicitação de orçamento, o normal, sem manta, do jeito que ele está lá. Encartonado aqui. A gente tem essa autonomia para chegar e tentar entender e depois oferecer o porta-manta Qualquer cliente. para qualquer O Shopping Ibirapuera pediu um orçamento. Ah. Beleza, você está vendendo, tá vendendo. Aí você pega um concorrente. Tem vários concorrentes nossos aí que só trabalham com filtro grosso. Sim. É óbvio que o nosso custo é muito maior do que o deles. Eles não tem essa estrutura que nós temos aqui. Né? Espaço, aluguel, questão de imposto, tudo certinho, registrado. Qual que é a nossa estratégia de venda? É tentar convencê-lo dele colocar um filtro metálico ou um porta-manta para substituir o filtro encartonado. Então, é o que eu falei demonstrar para ele em projeção o quanto que ele vai ter um ganho, não só da troca do porta-manta do filtro grosso PP4 pelo porta-manta, mas assim, pelo o tempo de manutenção,
Tá? A manta é muito mais barata. Você pega um filtro grosso desse aqui, é R$20, 5x5 por 45. Um pedaço de manta é R$7. Você está falando de 1/3 do valor. Tá? E aí você pega um filtro de cartonado desse aqui, tem que incinerar, não sei o que, não sei o que. Tem É muita coisa. descarte, né? O descarte é muito maior. Você pega 12 filtros desse aqui, é aquela caixa 63, 63, 63. Pedaço de manta, você vai pegar um saco ali, amarrar, comprimir, vai diminuir pela mais que a metade. Então o cara ganha isso em cubagem e descarte. Porque você tem que fazer o Pode descarte. ser também que quem é que está pedindo não tem nem ideia que a gente pode fazer isso aqui. Tipo, a substituição. Sim. Ele só pede, né? Porque ele já está acostumado com isso. Sim. São meios de venda que nós temos que explorar e ter em mente que a gente pode oferecer com recorrência. E agora, perdeu o Bradesco. Ah, perdeu o Bradesco. Lógico que vai perder o Bradesco. O Bradesco está comprando com a Framanca, o Globaltec, a Islândia, não sei quem. Meu, oferece, fala, olha, quando você tem um pouquinho mais de afinidade com o cliente, você vai explorando esse meio de colocar porta-manta, Isso fica muito mais fácil para você conseguir vender e fidelizar o cliente, né? Depois a reposição, é que nem do Inova mesmo. As mantas lá, tudo MP15, MP30. Só que eu sei que o mercado está colocando MP15, MP20, vou fazer o quê? Já falei pro cara, sua manta é essa daqui. O pessoal está te mandando manta errada. Só que muda a vendedora, o comprador e não vai alterando isso, tá? Então a gente vai para a manta MP10, a gente vai para a MP12, MP15, então lá, 12, ó, não é nem 12 essa aqui, é a MP18 TLC ali, ó, que é o festival pissadinho. Essa manta aqui é uma manta que eu faço filtro bolsa, tá? Então bolsa G4 vai com ela. Aí a MP20 é essa daqui, tá? Vocês vão ver que a MP20 ela é mais densa, ela vai ter quase 2 polegadas de espessura, tá? Aquela ali, Luiz, tira aquela ali do porta-manta, é MP15. Ela vai estar pequenininha. Então, está lá, está solta lá, desculpa. Depois a gente põe no porta-manta aí. Essa aqui, ó. MP15, ó. Você vê que ela é muito mais fina, tá vendo? Essa aqui é do pissarinho, ó. Tá? Então, essa manta aqui, MP15, ela tem 130 gramas por metro quadrado. A MP20, ela tem 180 gramas por metro quadrado. Então, se você colocar na luz, você vê assim a capacidade de retenção dela. Uma é mais aberta que a outra, a outra é mais fechada, então ela tem uma capacidade de retenção maior. E é a mesma manta que vai no PP4. Por 25 vai em P15, por 50 vai em P20. Então, tem um processo celular de 90. Sempre calcular 2 mantas. Senão, imagina, uma manta de 50 e um de 90. No orna, né? Tá bom? 15, 20, MP30, tá aqui. Essa maravilha aí da natureza. MP60, MP30, ela é uma manta M5 já. Aqui nós estamos falando de manta G4, tá? Do médio. Filtro grosso, filtro médio é MP30, tá? O pessoal utiliza em cabine de pintura no teto. Teto de cabine de pintura é essa aqui, MP60. Então você vê que ela tem meio que um gelzinho que dá uma grudadinha aqui na mão. Ela tem uma espessura de 25 milímetros, ela tem 600 gramas por metro quadrado, ela tem uma tela. Essa tela de proteção, quando você joga o ar dentro da cabine de pintura, o ar vem turbulento. Ventiladorzão axial lá, o limit load. O que essa manta faz? Você, com bolsa, um bolso F9 antes dela. Você fala, por que uma manta N5, N6 depois do bolso? Ela tem uma função muito importante do teto da cabine de pintura, porque ela faz a equalização do ar. Então, quando o ar bate nela, aquelas telinhas ali de plástico, ela faz com que o ar fique equalizado, ele desce com menos turbulência. Porque quando você está pintando ali, está com a pistola, se você jogar num ar com turbulento, ele começa a rodar. E aí vai tinta para todo lado. Esse aí não, ele desce certinho uniforme, aí a tinta bate, desce para o chão, onde está a fibra de vidro, para filtrar a tinta, tá? Então, nós deixamos num saco assim, porque ela coça e ela é horrível. Então, a tela é na saída do ar. Saída do ar. Então, por exemplo, a gente está no teto assim, aí deixa ela O ar seria o ar bate, o ar entra aqui e sai aqui. Aí no chão deixa A fibra de vidro. Parede, chão, que é a saída do ar. Ali é a saída do ar, aqui é a entrada do ar. Então a tinta vai ser filtrada pela fibra de vidro. Entendeu? na parede e deve ser ele vai jogando tudo, o chão deixa
Você pega tipo Então, assim, a tinta vai descendo. que a gente entra nessa. Você pega aqui, ó, por exemplo. Ó. Aqui demonstra. Essa aqui tem tudo errado, não. A fibra de vidro, caso depois. A fibra de vidro também não tem. Ah, não. Tem, lá do lado verde é entrada de ar. É pior do que provavelmente ele pode uma esperando pode ir, né? Na minha cabeça isso igual a vou machucar, vou sentir. Tá feito em alguma coisa. Aperta Só, um. né? Peraí, deixa eu levar. Isso aqui é uma ilustração legal aqui para vocês terem uma noção boa. Aí tem essa aqui também, que ele vai Aperta Windows P. cadê o Windows aqui? Aí embaixo a mão esquerda. Cadê? Quadradinho. O símbolozinho, quadradinho. Terceira esquerda. E Pra baixo, pra vai baixo. Aqui? Não, de baixo. Aqui. Isso, Windows P. Aí vai estar mostrando duplicar aí desse. Você consegue ver. Clique em duplicar. Aí. Isso. Então vocês pegam aqui a imagem da cabine. Manta de teto, entrada de ar, e aqui está com o plano de aspiração na parede. Ó. Você vê a manta de fibra de vidro. Tá? Então, porque eu falei aqui, ó, a parte da fibra de vidro verde está na frente onde o ar vai entrar e passar e filtrar, porque ele vai penetrar mais. Aqui a parte branca é uma camada de proteção. Então ela não deixa as fibras se desprender, tá? Mas é a fibra de vidro também, só que mais densa. E aí muitas cabines têm aqui um plano aspirante no chão, a grande maioria. Aqui está na lateral, joia, maravilha, mas tem muitas que são no chão, tá bom? Então isso para cabine de pintura automotiva, tá bom? Então nós falamos aqui da manta. Aí, antes disso, a gente vem, não vamos chegar na parte do carvão, eu falo um pouquinho do carvão, tá? Essa manta aqui nós utilizamos uma manta de fibra de vidro, tá? Então a gente utiliza ela para fazer um filtro plissado com moldura metálica, papelão, ele é um filtro F9 e ele não tem problema com umidade e ele aguenta até 150 graus, em alguns casos 200 graus. Então a gente faz aquele filtro da Natura, né? Que é aquele filtro que tem um furo, que a gente usa nas máquinas da Videojet. O que é as máquinas da Videojet? A gente utiliza aquele equipamento ali, se pegar o nosso catálogo, se a gente pegar o nosso catálogo aqui mesmo, apresentação, ó, se pegar o nosso catálogo, esse filtro está aqui no final, sediado. Então ele vai estar aqui no final, que é esse filtro. Isso é muito importante vocês conhecerem, porque na indústria vai chegar muita consulta para vocês no dia a dia. Tá vendo ali quem está com a manta verde, a amarela? Então esse filtro é assim, ó, ele vai dentro do equipamento, aí tem um furinho embaixo, uma direita num dutinho dentro do equipamento, ele é um pré-filtro. Tá? Nós fizemos essa adaptação aqui que nós não tínhamos o papel. Na verdade, esse filtro aqui tem 290 de altura praticamente. Olha lá, eu estou dando a altura de 310. Aí daqui para cá, ó,
daqui desse furo até em cima é um papel de 200 milímetros. Nós conseguimos trazer ele agora, esse papel. Aí se tornou o filtro original. Porque antes a gente utilizava a manta como uma alternativa. Agora não, agora a gente já tem a manta, tá? Que é um filtro caríssimo, a gente vende um filtro desse por R$800. E esse aqui é o filtro da parte do filtro químico. Então ele tem o papel absoluto e o carvão ativado. E ele usa aquele carvão, o C3000, que é um carvão mais específico, que ele não é aquele grânulo quebrado, tá? Então ele tem uma superfície bem definida, tá? Então ele é um carvãozinho mais bem elaborado, então ele tem uma função para fazer a filtragem de vários componentes. Então você pega o Redox 650 lá e trabalha só com solvente, tinta, volátil, orgânico, só esse tipo de gás. Esse não, ele já pega... Por quê? Muitas das vezes esse tipo de equipamento, ou ele está fazendo a gravação de código base, numa superfície metálica, ele pode estar fazendo numa superfície de madeira, de plástico, de inox, então assim, são várias composições e ele consegue segurar todos esses odores, tá? Odor, o pré-filtro é o absoluto, filtro final na verdade, o pré-filtro é aquele outro filtro químico, filtro de manta, tá? Então, dois filtros que a gente tem que explorar também muito, na indústria em geral tem, Avon, toda indústria tem, toda farmacêutica tem um videojet, tem um marca imagem, tem vários tipos de modelo desse equipamento, tá bom? A gente começou aqui, olha, gente, foi 10h30, acabar 11h30, tá? É 1 hora só. Fala um pouquinho, legal, depois vou imprimir esse material, vou deixar com vocês na segunda etapa que nós fizermos semana que vem. Então, onde vem o cartão plissado aqui hoje? Tá? Nós temos o cartão plissado. O cartão plissado, ele é feito com, que a gente chama numa nomenclatura no mercado, que é o paint stop. O paint stop nada mais é o cartão plissado na frente e a fibra de vidro atrás. Então eles colocam ali, o cartão plissado está ali, ó, no fundo. Ó. Tá vendo? Ele é uma sanfona. Então, ele retém aí 90% da tinta nele. O que passa por ele fica retido na fibra de vidro, tá? Então o cara está com a cabine de pintura lá. Vou mostrar para vocês ali no exemplo. Aí ele expande esse papel lá. Ele tem vários caminhos. Então a tinta bate aqui, ó. Ele fica nessa posição. Ela vai batendo, bate naquela parede e sai nesse furo de trás, ó. Tá? Então você usa aqui 25 pissas por metro quadrado, tá? Então ele tem uma capacidade de acumulação de pó gigantesca aí. Vocês vão ver aqui, ó. Então, o sistema de funcionamento é o overspray, entrada de ar da pintura, frontais, circula pelo centro do filtro, fazendo com que as partículas de tinta fixem na parede do filtro e ar limpo seja liberado através das laterais. Ó, recomenda-se o uso de manta filtrante como pós-filtro, tá? Porque aí você tem uma eficiência maior. Especificação, largura 900, 1 metro, isso aqui é de 1 metro, tá? Ele vem numa caixa de 10 metros, tá? Então você pegar uma cabine de 2 metros, você vai colocar 25 pissas, vem 250 pissas na caixa. Aí você vai cortar, coloca 50 pissas e deixa o resto para o estoque para você trocar depois. Velocidade de face ali é de 0,5 a 1 metro por segundo. Normalmente a gente calcula 0,5, tá? Quando a gente fabrica a nossa cabine de pintura. Licença, Luiz, a respeito da PPM, que a prioridade era levar a OS 4711, o rapaz aí não levou e levou essas duas, porque não coube dentro do veículo. Deixa aí, depois quando a gente terminar, o Luiz só desce aí e desenrola com você. Tá bom? Valeu. Ele sempre faz isso, né? Vamos lá, freio de carga 130 PA, inicial, né? Retenção. Então ali, ó, até 18 kg por metro quadrado. 18 kg de pó aqui nesse papel. 25 pissas. Entendeu? Número de pissas, 25 pissas por metro quadrado, recomendado, tá? Vantagem, ecologicamente correto. O que foi? Da onde surgiu isso aqui? Antigamente, vou explorar bem isso aqui, para vocês entenderem. Antigamente era utilizada, a cabine, pode pegar, menina, vai passando aí, pessoal aí. Ó. Antigamente era a cortina d'água. A cortina d'água,
Só fechar, só fechar. Não, não sei. Não, vou só apertar isso. Ó, isso aqui é cortina d'água. Tá? Então aqui a tinta, o cara tá pintando aqui, ó. Aí o ar passa aqui na parte de baixo aqui, ó. Na parte de baixo, filtra e a borra vai decantando aqui, ó, nesse tanque. Só que isso aqui, cara, antigamente, até hoje, alguns que tem esse tipo de utilização de canal de pintura cortina d'água, o que acontece? Você tem que destinar a borra. Então todo esse pó, você viu ali, ó, numa única placa de 25 prisas, 18 metros de pó. Imagine isso aí o tempo todo fazendo essa filtragem nessa água. Então aqui ela tá nova, cabine nova, bonitinha, tá? E aí tem que raspar toda essa cabine, limpar ela, tirar esse pó, mandar para o filtro prensa, secar, compactar esse pó e destinar essa borra. Então vai incinerar, vai fazer alguma coisa, então ele tem um custo muito alto dessa operação cortina d'água. E aí vem essa modificação para via seca, que é isso aqui, ó, cabine de pintura, via seca. Ó, tá vendo? Então a gente tem aqui um conjunto de filtragem. Speed, ela é speed. O speed está aí também, o trabalho de Lucas. Cadê? Vou pegar uma foto que tá as duas montadas aqui, manta e fibra de vidro. Vocês estão vendo, tá vendo? Aqui, ó. Cartão plissado é fibra de vidro prática. Tá? Então a gente transformou isso daqui. Na época foi um mercado que foi muito legal. Pô, todo mundo ganhou dinheiro, tudo, mas aí veio alguns fabricantes aí e começou a fazer qualquer tipo de coisa. E hoje é um mercado prostituído praticamente. Então a ideia do treinamento, pessoal, vocês terem aí um entendimento que eu tenho de todo o contexto do mercado na aplicação. Deixa eu ver se eu estou na reunião ou na DM. Estou na reunião aqui, melhor, né? Aí o sinal fica melhor. Por que não mostrar novamente aí? Olá pessoal, sou o Alessandro, do responsável da venda das cabines da Agro, da linha Moveleiro. Estamos aqui hoje para falar um pouco da nossa linha de entrada, sendo as cabines de via seca. Aqui estamos mostrando uma cabine via seca de 3 metros, que nós chamamos de DP Gold, DP de box de pintura, 3.000 gold, 3 metros de área útil de pintura. Olha lá, O material para quem está começando a iniciar a sua pintura. Hoje não tem nada. Começando a iniciar a sua pintura. Necessita ter um equipamento que não tem um custo tão elevado e que ele entregue uma boa resposta. Então, indicamos para esse tipo de segmento o box de pintura 33 mil. A pintura de boa qualidade, pintura de excelente qualidade e dá um bom retorno, com baixo investimento. Então, você que está começando a pintar de baixo volume de pintura, quer começar o equipamento de linha, nós indicamos esse equipamento aqui. Vai ter um excelente custo-benefício, um equipamento de robustez, qualidade. Você pegar aqui na aplicação mesmo, esse cara foi um dos caras que fez essa lambança no mercado. Começou a fabricar esse cartão plissado, era R$400, hoje ele vende a 160. Então ele acabou com o mercado. Estou gravando, não posso falar besteira. Eu vou mostrar para vocês um filtro sujo. Vocês verem a quantidade de pó que fica.
20 nós. Aqui ele vai estar com inercial, tá vendo? Vocês verem. Imagina o cara pintando assim isso daí. Olha lá, que legal. Quanto que ele puxa, né? Depois a gente vai entrar na linha de pintura, né? Aí tem o cartucho, tem o manga, tem vários tipos de filtro. Mais top. Tem nossos filtros, ó. Filtro grosso da Speed Air. Fica do lado deles. É, a fita do manga. Eles colocam carvão ativado também, ó. Do odor, né? Ah, coloca os dois. Coloca os dois. Eu queria demonstrar pra vocês como é que ele fica, porque assim ele fica muito sujo. 6 meses de cabine de pintura. Finalmente, hoje eu vou mostrar pra vocês cada detalhe desse ambiente que nós construímos com muito carinho. Quem conhece as outras épocas já sabia que tinha que ter feito. Tá bom, filho. Essa é uma cabine de pintura ATM máquinas, a CCD03. Você vai ter tanto de tudo. ATM CCD03. Enfim, é uma cabine de pintura que tem 3 metros. Olha o porta-manta, não é? É, mas você vê que a manta caída aqui, ó. Em alguns casos você não consegue nem. Ó, mano. Por que acontece isso aqui com a manta? Por causa do peso. Se ele não prender, vai acumulando pó ali, ela cai. Ela é uma fibra animal. Tá muito grande descobrir daqui a pouco. Ao contrário, ela pesou e acabou caindo. Então, se você for montar a sua cabine de pintura, Tá, então aqui, pessoal, olha, ele é tudo divino, Não, cada né? que parece uma fibra divina. Parece A bicha sai pesada. Então imagina o cartão principal trabalhando sozinho com essa filtragem, sem ser o paint stop, que é os dois filtros juntos. Ele morre na metade do tempo, né? Entendeu? Mas assim, normalmente o que eu queria demonstrar para vocês era o filtro cartão principal sujo. Ele fica muito sujo, ele fica assim. É impressionante. Isso aqui, ó, cabine de pintura, o cartucho, por exemplo. essa aqui é uma cabine com 1.700 metros por minuto. Ó, Nós estamos em São Paulo, na Moca. isso é pó. O pessoal da China adquiriu conosco uma cabine de pintura. Aqui, ó. Olha a recuperação, ó. 1.700 metros por minuto, ó. Não sai pra fora, ó. Não sai tinta pra fora, ó. Então o que acontece isso aqui, ó? Tá vendo o cartucho ali, ó? No sistema de cartucho, ele tem um pulse jet. Esse pulse jet, ele joga o ar. Vai, Luiz. Vai essa porra aí, velho. Fazer. Do quê? Converter em minuto por hora. P60, só isso. Ó. De tempo em tempo, ele dá um jato de ar pulsante. Aí ele vai limpando esse. Vamos ver se no vídeo aparece. Ele limpa. Aí esse pó tudo desce de novo. Esse caso aqui, ele recupera todo esse pó. Você ficou? Quando a tinta passa pelo ciclone, ela puxa 100%, ó. Aí ele manda essa peça aqui para uma estufa de secagem. Aí ele faz a cura da pintura. É onde o pó fixa 100%. Cortina d'água ou cartão pissado é via seca. Então eles usam um catalisador para secar mais rápido. Nesse caso aqui não. Ele tem que usar a parte do secador, tá? Então, a aplicação, vamos lá. Adapta-se a todos os tipos de cabine de pintura, material antistático, reduz o consumo de energia elétrica e eficiência de filtragem de 98%. A aplicação é muito utilizada na parte moveleira. Então, se você pegar aqui, ó, o tanto de mercado que a gente tem para explorar. Indústria de móveis, indústria metalúrgica, indústria de plástico, automobilística e indústria em geral, tá? Então, esse cara aqui, ó, paint stop. Esse com a fibra de vidro. É o que você vai utilizar nas cabines de pintura, tá? Então, o pessoal usa muito. Minha Valéria vende lá
na Witton, né? Na Witton, só que é lá que ela faz. A gente não vende ainda o cartão prensado, por conta dessa questão que os caras baixaram muito o nível na questão de... Para mim trazer um material desse aí, ele chega aqui para mim a R$200. O cara tá vendendo a 160. Nossa. Não tem como, acabou. Importado não entra mais aqui. Tá ele e a Brafiltro junto nesse mercado, que eles compraram a antiga Araras, né? E a Brafiltro montou a máquina lá e está trabalhando isso daí. Tem o Rony também, que é da HP aqui em Jundiaí. Só os três trabalham com esse tipo de material. Então você pega a transformação da cortina d'água para via seca, que você tem uma baita de uma economia. A gente tem alguns mercados que a gente atende. A Witton hoje compra um filtro que ele vai, manta de poliéster com fibra de vidro e um PLP. Então ele compra muito. Eles pintam lá a parte de vidro, né? Frasco, para Natura, para Avon, para a indústria de cosmético, de perfume. Tá? Então, assim, são um dos maiores fabricantes aí hoje no nível Brasil. Então, o cartucho a gente acabou de falar, e é aquela questão do que a gente tem que conversar um pouquinho, que é a parte de lixamento, de polimento, também de pintura eletrostática a pó, jateamento, fumos de solda, corte de plasma, talco, farinha, açúcar. Tipo, a Avon usa cartucho, a Aerofarma usa cartucho, a Balduco usa cartucho. Tudo que vai pó, o cara puxa esse ar, passa pelo cartucho e desce. Eu vou fazer uma montagem depois de como que funciona o sistema. Tá? Então assim, o sistema, ó, não precisa nem fazer montagem, cara. Eu vou fazer para você deixar guardado. De filtragem com filtro cartucho. Ó. Então você pega aqui, ó. Onde que a gente encontra aqui, ó. Para pó. Já vimos um videozinho ali, né? Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos. Vamos ver a imagem aqui, né? Você pega um projetinho feito. Então os equipamentos estão assim, ó, normalmente, tá? Então, a gente tem um corte aqui, ó. De como que o filtro vai. Ó, o equipamento é esse aqui, ó. Nós já fabricamos esse equipamento, tá com a Coimpa, a gente fabricou já. Então, vamos lá, queria pegar uma ilustração legal aqui, ó. Que é tipo esse cara. Ele demonstra bem a parte externa e interna do equipamento. Ó. Então o que ele faz aqui, ó? Normalmente. Você tem um filtro cartucho, né? Então o ar entra por aqui. Tem algumas ilustrações que é um vídeo que vai mostrando direitinho. Tenho guardado lá, só que eu achei que esse material, essa parte desse treinamento estaria mais para frente. Então o ar passa aqui, ele vai se prendendo aqui nessa parte do filtro, na parte externa dele. Está impregnando. E aí ele sobe e vai embora. Tá vendo a seta aqui? Ele está indo embora. Aqui são as ventoinhas para jogar o ar comprimido. Então ele vem com vários canaletas e tem um furo em cada filtro. Então de tempo em tempo ele joga 5 bar de ar, né, de ar comprimido para limpar o filtro. Então esse pó vai descendo, desce para cá, você tem uma válvula rotativa e vai tirando o excesso de pó. Então é dessa forma que funciona o sistema de filtragem com o cartucho, tá bom? Então o poliéster ele nunca vai ter a tela externa. Por quê? Porque nesse pulse jet ele abre, ele expande. E aí vai descendo e decantando o pó. Então se ele tiver tela dos dois lados, tem alguns clientes, que nem a Takeda, utiliza, mas está errado. É por uma opção dele. Então você pega ali o filtro com a nanofibra, ele tem tela interna e externa. É uma característica dele, que é da Donaldson, da Nederman, então eles utilizam dessa forma. Esse azul é utilizado também para máquina de laser, corte a laser, para fumaça, para esse tipo de aplicação. Esse filtro azul. Poliéster para todo tipo de pintura, jateamento, lixamento, tá? Celulósico hoje é muito pouco utilizado. No filtro cartucho você vem com uma cordoalha de aterramento, né? Porque o equipamento tem uma estática muito grande.
E aí você tem algumas tampas de fixação do filtro, né? Esse tipo de filtro aqui, ele tem um furo aqui embaixo, ó. Então, esse filtro de cartucho, você pega, ele tem o diâmetro interno, certo? Tela interna, tá bom? Então, ele tem a tampa de baixo fechada, em alguns casos tem aberto e fechado. Nesse caso aqui, ele tem uma bandeja onde ele fixa o filtro por baixo, tá? E trava. Normalmente, ele tem um furo aqui, coloca o varão, que é uma barra roscada, passa e trava o filtro, tá bom? Depois eu vou fazer uma demonstração melhor com vários exemplos de fixação, tá? Tem a borracha de fixação aqui em cima aqui de vedação. Esse é um modelo normal basicão. Aí você tem ele trilug, tá? Que o trilug ele substitui essa tampa de cima. E aí é onde você trava, você tem uma borracha aqui também. E aqui você tem 3 prisioneiros que você vira e põe um parafuso para travar ele também, tá bom? Então tem alguns modelos, tanto ele pode fixar por baixo ou por cima. Normalmente o pessoal fixa por cima, tá bom? Então é o cartucho, tem a cinta de proteção na parte externa, tá? Poliéster, PU normal colado, e é um cara que a gente está utilizando aí. A gente fabrica nanofibra, você tem o poliéster normal, tá? Spun bond, você tem ele, o poliéster aluminizado, que já tem a função de estática. Normalmente esse filtro aqui, quando é poliéster normal, vem com a cordoalha passando por todo ele para tirar essa estática, tá bom? Você tem também alguns tipos de poliéster mais aberto, com gramatura menor, tá? Então, é um cara que no mercado ele é muito utilizado, tá bom? E aí, voltando para a questão do treinamento, depois eu vou passar mais um detalhe mais minucioso de todo tipo de tampa, todo tipo de aplicação, vídeo, alguma ilustração dele, como funciona o pó passando, rodando, tá bom? Todo filtro desse tem que ter essa cordoalha, Lopes? A maior parte sim. É bom ter por conta da estática. Tá vendo? Ó? Aqui você tem a fixação do trilug, tá vendo? Por baixo. Então ele pega ali um manípulo e trava. Então a gente vem ali, ó, a tampa superior em aço galvanizado para maior durabilidade. Aí você vem a malha galvanizada interna, tá? Que é onde dá a resistência do filtro. A borracha de vedação. Aí você vem o elemento filtrante na parte interna. A malha de proteção externa, se for no caso de alguns filtros, tá? Pontos de união que mantém a exata distância das pistas. A tampa inferior de baixo, tá? Galvanizada. A cola especial, então dá todo o detalhamento dele, tá? Aqui é onde ele é fixado em alguns casos com trilug, tá? Tá aqui. E aqui você tem alguns modelos de tampa, quadrada, retângulo, essa aqui que é uma tampa especial. Então tem N aplicação, N tipo de tampa, tem um monte de tipo de tampa para o cartucho, tá bom? Então aqui a gente falou um pouquinho de alguns filtros, tá pessoal? Filtro porta-manta, metálico, nylon, cartão plissado. A gente está indo em cima do catálogo, tá? Em cima do catálogo a gente vai conversando. Então já deu 1 hora, para não ficar nada cansativo, vou preparar um material agora para vocês anotarem em cima deles. E a gente voltar semana que vem falando de outros tipos de filtro, aplicação. Vamos usar ele minuciosamente, como é que funciona, tá? Agora vamos dar uma volta na fábrica, pessoal. Bora lá. A gente vai ver algumas aplicações. Pode acabar aí, Lucas. Fechou. Alguma dúvida, questão do que nós apresentamos aqui hoje?